porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo. E não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o filho de Deus. Tem gente que, porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo e falou: para casa, garoto. Ele falou: você não devia estar preocupado, eu estava aqui tratando das coisas do meu. Mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar: ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador.
Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe... Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que esse. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. O mais velho falou, não interessa se está certo ou se está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi... Hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? A minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus. 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Presta atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário. Reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade. Ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César,
E a Deus, o que é? Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda. E Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de... Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu tô. E aí começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não, mas obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa. O nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa,
Quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido. Está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que, se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve whispering my name.
sucesso porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus, e depois de Deus, e depois de Deus.